Mi propia hermana Y su novio roubaram los fondos para la cirurgia que le salvó la vida a mi hijo. Por que deveria tu hijo ser mais importante que nuestro viaje sonado? Volaram em primeira classe a Espanha, riendo, mientras mi hijo luchaba por sua vida. Mis padres los apoiaram. La família comparte todo lo que acabo de dizer. Te arrepentirás de esto antes de lo que piensas. Y 48 horas depois, mi teléfono explotou com 38 lamadas perdidas. Nunca pensei que seria de las que abandonam a toda mi família. Pero después de lo que le hicieron a mi hijo, não fui uma elección. Se tratava de sobreviver. Hace 3 meses, me enteré de que mi hijo Liam, de 7 anos, pronto necessitaria cirurgia. Nasceu com um defecto cardíaco que habíamos tratado durante anos. Pero agora había empeorado. Su cardiólogo me dijo que não podíamos esperar muito mais. Sus níveis de oxígeno bajaban cada vez com mais frequência. Y nas atividades mais sencillas le dejaban si aliento. Havia estado guardando cada aroma desde que me converti em madre. Como madre solteira, sabia que emergências como esta ocorreriam. Deixei todo o supérfluo, incluso vender mi coche. Trabalhei em suporte técnico por las noches y aceptei projetos freelance durante o dia. Para abril, havia arrojado pouco mais de $43,000, suficiente para a cirurgia fuera de la rede que o seguro não cobria por completo. Este dinheiro estava em uma conta de arroz à parte, com altos interesses. Solo uma pessoa me havia ajudado a abri-la, minha irmã Riley. Riley era a niña mimada, encantadora y comovedora. Le encantava correr riesgos que nunca pagava. Saltava de uma ideia a outra, dizendo de interiores, podcasting, marketing de moda. Y nunca se quedava com nada mais de uns meses. Su novio, Mark, era igual. Vivia em um apartamento de luxo em el centro. Viajava como influencers Y sempre viviam a vida de sus sueños. 2 semanas antes da cirurgia programada de Liam, iniciei a sessão em mi conta para ser a transferência pré-operatoria. O saldo era de $1.242. Actualicei a página 5 vezes. A última transação foi uma transferência eletrônica de $42.890. Me quedei paralisada. O coração me latia tão forte que não podia ouvir mi propia respiração. Lamé ao banco. Confirmaram a transferência em linha através de mis dispositivos vinculados. Apenas olha ao empleado explicar como se realizou. Contrasena, autenticação de dos fatores. Todo, excepto que não havia autorizado nada. Essa noite, fui direto ao apartamento de Riley. Não lhe dije nada a Liam. Le dije que le compraria um Gatorade. Mark abriu a porta. Detrás de ele, Riley reía com uma copa de vinho. Pareciam recém-bronzeados. Las puertas correderas do balcão estavam abertas. Y vi dos bolsos de lona Louis Vuitton nuevos em el suelo. Quando lhe perguntei, Riley não negou a transferência. Apenas pestaneou. Tomou o sorbo de vinho y dijo, ¿por que tu niña deveria ser mais importante que nuestro viaje sonado? Sem desculpas, sem vergüenza, solo uma forma retorcida de derecho que ni sequer reconhecia em ela. Salí essa noite temblando, sem orar, solo fria, completamente desconectada. Y aí fui quando supe que não podia rogar, não podia explicá-lo, não podia ensinar-lhes a que lhes importara. A la manhã seguinte, lamé a mis padres. Les contei o que havia hecho Riley. Me perguntaram se los havia confrontado. Dije que sim. Então, mi papá dijo algo que me deixou helada. Sabes, compartimos coisas em esta família. Talvez deverias habê-la deixado entrar desde o princípio. Colguei a mídia frase. Não queria ouvir-lo. Haviam tomado a oportunidade de Liam de ter uma vida normal, Y los haviam puesto de vacaciones. Y de alguma maneira, eu era o problema. Não tinha tempo para derrumbar-me. Tinha 48 horas para encontrar uma alternativa. Essa noite, estava sentada em el suelo. Liam estava dormido em el sofá Y eu estava escrevendo mensagem que pensei que nunca enviaria. Estava contactando alguém com quem não havia hablado em 5 anos. Alguém a quem havia alejado porque as coisas se estavam ponendo muito complicadas entre nós outros. Y quando respondió, todo começou a cambiar. Su nome era Daniel. Éramos amigos em la universidade, melhores amigos, para ser sincera. Pero as coisas se complicaram. Me quedei embarazada de Liam.
Daniel sentia algo por mim que não podia corresponder. Ao menos no enésimo momento. Estava enamorada do padre de Liam, Jason, que desapareceu 2 semanas depois que lhe dijera que estava embarazada. Daniel intervino. Estuvo presente em las citas médicas, las classes de lama y las compras nocturnas, pero mantuve a distância emocional. Pensei que estava sendo o correto, Y não lhe estava dando esperanças. Finalmente, se mudou Y, perdimos o contato, sobretudo porque deixei de responder. Pero essa noite, sentada em o suelo de meu apartamento, com o telefone descargado, Y me hizo dormido, que se merecia algo melhor, me traguei meu último atisbo de orgulho. Le escrevi: perdão por perguntar, pero não sei a quem mais recorrer. Mi hijo necessita uma cirurgia. Me roubaram o dinheiro que arrojé. Solo necessito préstamo, por favor. Respondió em minutos. Se perguntas, solo, de dónde eres? Vino a la manhã seguinte. Eu mesmo, Daniel de sempre, com a mirada cansada, café em mano, uma franela sobre uma camiseta arrugada, como se o tempo apenas o hubiera tocado. No loré quando me abrasou. Não podia permitir-me lorar. Não necessitava uma explicação para aparecer. Hablamos en la cocina mientras Liam aún dormia. Le conté todo, los arrobos, Riley, eu viaje, la reação de mis padres. Não me interrompió. Solo escuchou, apretando os dientes lentamente ante cada detalhe. Quando terminé, asentiu uma vez Y dijo, eu me encargo de todo. La maré a mi abogado. Lo haremos hoy. Quise protestar Y decir-lhe que lhe devolveria hasta o último centavo, pero me ignorou com um gesto. Não te preocupes por isso todavia. Cêntrate em ajudá-lo a superar esto. Não merecia esta amabilidade. No después de haver deixado que nuestra amistad terminara assim. Pero não podia negar que eu era a única pessoa em meu mundo que actuava como se a vida de Liam realmente importara. Por la tarde, o hospital havia confirmado o pago. O procedimento se programou de novo. Essa noite, mientras Liam pintava tranquilamente em el sofá, eu revisava Instagram. Riley havia publicado mensagem desde Espanha. Ela e Mark estavam brindando em uma azoteia com vistas ao oceano. O pai de foto dizia: quando te arriesgas, o universo te recompensa, #manifiesta-lo, #sem arrependimentos. Não deixei nenhum comentário. Não enviei nenhuma mensagem. Simplesmente lo mirei uns minutos, Y luego los bloqueé. Pero não havia terminado. Todavia não. Seguia tendo acesso a nosso antigo chat familiar. Não havia dicho nenhuma palavra desde a peleia. Elos tampouco hasta esse momento. Subiu uma sola foto do historial hospitalário de Liam com a fecha Y la quantidade restante pagada. Sem pai de foto, sem explicação. Sabia que la veria. Sabia que causaria uma reação. Não me esperava o que vino después. Durante quase 24 horas, Nadir respondeu em o chat familiar. Nada de mis padres. Nada de Riley. Nada de los primos que sempre interveniam com emojis duros fingindo preocupação. Solo silêncio. Y lo deixé passar. Ao dia seguinte, prepararam a Liam para a cirurgia. Daniel se quedou a meu lado todo o tempo, fazendo tranquilamente, tomando café Y haciendo a los cirujanos perguntas inteligentes que eu estava demasiado agotada para pensar. Deveria haver sentido pânico, pero todo o que senti foi silêncio. Como se a tormenta hubiera passado Y, todo o que tinha que fazer agora era quedar-me em sua estela Y no colapsar. O procedimento durou 3 horas. Salió bem. Quando levaram a Liam à sala de recuperação, estava pálido pero estable. Me sentei a seu lado, Y le acariciei pelo assim atrás, Y me perguntei que tão cerca havia estado de perdê-lo. Fui então quando meu telefone começou a vibrar no paraba 38 lamadas perdidas em menos de 2 horas, uma docena de mi madre, mas de mi padre. Incluso algumas de números ocultos. Imagino que Riley estava revisando os teléfonos de outras pessoas. Mi prima Jenna enviou uma mensagem de texto. Que existe? Silenciei todo mais tarde essa noite, quando Liam finalmente se dormiu. Revisei meus correios eletrônicos. Fui então quando me golpeou segundo lá aparentemente. Daniel havia hecho mais que só pagar ao hospital em secreto, mientras eu dormia.
Havia contratado a uma empresa de ciberseguridade para rastrear o dispositivo que Riley havia usado para aceder a minha conta cada início de sessão, cada solicitude falsa de restabelecimento de contrasena, incluso a direção, IPY e o historial de ubicações. Isso foi suficiente para provar o robô de identidade também tinha registros bancários que mostravam a compra conjunta de marca de boletos de primeira classe, hotéis de luxo y transações internacionais. Todo com o mesmo dinheiro que havia sido roubado, Daniel enviou toda a polícia Y a mis padres. Os correios eletrônicos salieron exatamente às 4 horas da tarde. Justo antes de volar a casa, foi então quando o chat grupal explotou. Mi madre finalmente rompeu o silêncio. Fui a polícia. Esto é família, assim não é como sairiam os trapos sucios. Podríamos haver resuelto em privado. Mi padre agregou. Esto poderia arruinar o futuro de Riley como ticho erro, pero estás exagerando. Não respondi. Não tinha por que hacerlo, pero Daniel lo hizo desde seu próprio número. Não puedes hablar de arruinar o futuro quando casi le quitas la vida a um niño. Lo único que está arruinado é tu ilusão de control. Aléjate de elos. Luego bloqueou todos os números a mi nombre, incluso o de Jenna. Me sentei junto a Leon, mirando sua manita Y la mia, dando-me conta de lo silencioso que se havia vuelto o mundo. No vacío, pacífico. Poderiam gritar ao vacío todo o que quisieran, pero eu me havia ido Y ni sequer havia empezado a sentir os efectos. Dos dias depois da operação, Leon estava lo suficientemente estável como para ir-se a casa. Estava aturdido, dolorido. Y hablava em voz baixa, pero vivo Y respirando com facilidade. Eso solo foi mais que suficiente. Daniel nos levou de volta. Sem palavras, solo música tarareando em eu coche. Observei a Leon por el retrovisor, todavia agarrando o perro de peluche que havia sostenido antes de la anestesia. Havia uma calma sobre toda a hora que não havia sentido em anos. Hasta que entramos em meu apartamento, aparcamos justo em frente, como se levaram horas esperando. Mis padres. Não me detuve. Levei a Leon arriba. Não queriam bloquear-nos nem gritar. Simplesmente nos observavam com os braços cruzados, como esperando seu turno. 20 minutos depois, lamaram a la puerta. Daniel abriu. La voz de minha madre era suave pero cortante. Tenemos que hablar com ela. A solas. Liguei a la puerta, pero não salí. Ni sequer la deixei entrar. Empezaram a hablar de lo assustada que estava Riley, no de si mesma, de como la cárcel la arruinaria, de como deveriam haver-lo gestionado como família. Ao parecer, Mark havia volado de volta para evitar o interrogatório policial. Os investigadores contactaram com Riley. Estava revisando suas contas. Queriam que lo cancelara, que retirara los cargos, declarara Y dijera que fui mal-entendido. No grité, no loré, ni sequer los miré. Simplesmente passei junto a elos em eu pasilo. Finalmente, mi madre sussurrou: "Te criamos melhor que eso." Y eu respondi em voz baixa: "No, me criaste para ser calada." Eso ya se acabou. Então, se cerré la puerta mais tarde essa noite, Riley publicou um vídeo sobre sua história. Estava lorando Y despotricando sobre a cultura de la cancelação Y como los celos levam a las famílias a hacer coisas crueles. Não salió como ela imaginava. Los comentários rapidamente se dirigiram a viejos amigos, incluso pessoas influentes com las que havia trabalhado que la deixaram de seguir. Se compartilharam capturas de pantalla de seu luxuoso viagem junto com documentos policiais. Alguém incluso publicou uma recopilação de suas citas e sensíveis de histórias anteriores. Se volviu viral em TikTok. O dano estava hecho. Em 72 horas, Riley havia eliminado suas redes sociais. O empleador de Mark emitiu um comunicado distanciando-se de mis padres. Sua membresia em o clube de campo foi revocada silenciosamente depois de que se corrió a voz. Não volvieron a lamar ni uma vez. O ruído se detuvo. La vida se volvió silenciosa. YS, silêncio era o sonido de la paz. Leon se recuperou. 3 semanas depois, volvió a la escuela. Daniel se quedou. Lentamente, nos volvimos a conhecer. Não como uma desculpa, sino como algo novo, algo honesto. Y tenho cada recibo, cada captura de pantalla, cada mensagem guardado porque quando as pessoas te mostram quem são em realidade, crê-lhes. Y se alguma vez intenta regressar,
Tendré la evidencia tocando la puerta. Poeta, para mim, se esta história te impactou como a mim se sentiste essa mescla de angústia, ira y satisfação. Deixa um comentário com tus pensamentos, y suscríbete para mais histórias profundas, y sem reservas, tu apoio ajuda que estas narrativas com sentimentos reais leguem a mais pessoas que necessitam escuchá-las, y hoy. Que habrías hecho se tu propia família te hubiera traicionado así? Hablemos de elo em los comentários.